Boa noite a todos. Tá muito fraquinho esse boa noite, hein? Boa noite a todos. Aí sim, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né? De estarmos aqui para ouvir um pouquinho os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E os trabalhos, né, da nossa casa todas as segundas-feiras, né? Nós temos a palestra, seguidos passos e a água fluidificada. Às terças-feiras, né, às 8 horas da noite, o estudo do Livro dos Espíritos começa às 8 horas da noite também, tá? A porta está aberta para quem tiver interesse, pode vir, tá? Às quartas-feiras nós temos a sopa fraterna, né? Que começa a partir mais ou menos do meio-dia. Quem tiver a oportunidade de vir, conhecer, descascar uns legumes, ajudar aqui, né? Será muito bem-vindo. E à noite também, quarta-feira à noite, nós temos o grupo de orações, vibrações do Grupo Caritas, via online, né? Não é na casa, tem um link, quem que tiver interesse é só pegar, deixar o número do celular para um de nós trabalhadores, e começa às 8 horas também. E aí a gente vibra para o planeta, para a nossa casa, para todo mundo, é muito bom. De sexta-feira temos o trabalho de... né, apenas aberto para os médios trabalhadores da casa, de sexta-feira. E todo segundo domingo do mês, nós temos a nossa contação de história, começa às 9 horas da manhã, está aberta para qualquer pessoa vir, tragam as crianças, avisem, tá? Quem quiser participar, a gente serve o café da manhã, a gente conta uma historinha para as crianças, né? Conta um pouquinho de Jesus e é muito gostoso, tá? Então tá sempre aberto aí, segundo domingo do mês. Então vai ter mês de novembro, mês de dezembro. Sempre no segundo domingo, tá? As portas estão abertas. Pode vir adulto também, viu? Não só criança também. Qualquer pessoa que seja muito bem-vindo. E é isso o trabalho da nossa casa. Vamos agora para a nossa leitura de hoje, né? Que é do livro Jesus no Teu Dia a Dia. A leitura, vou pedir para alguém escolher do número 1 ao número 85. Deixa eu ver, 85. 86. Alguém quer escolher um número? 44? Vamos lá. Tristeza. Está triste? Busque Jesus, o médico das almas, e compre na farmácia de Deus os medicamentos. Uma vez adquiridos os remédios, tome-os da seguinte maneira: o sorriso, pelo menos 4 vezes ao dia por tempo indeterminado. A oração, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Medicação que deverá ser ingerida com a água da sinceridade. Amigos, sirva-se à vontade, não há contraindicação. A fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente. Gratidão, um comprimido sempre que se sentir injustiçado. Para ajudar no tratamento, faça um regime. Evitar o rancor, a revolta, o choro e a cama. Evitar a cama. Se este tratamento não for suficiente, interne-se numa obra social. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar da doença e da tristeza. Que receita, né, irmãos? Amém, que assim seja. Que bela receita. Deveríamos andar aqui, ó, no nosso coração, né? Não só no nosso bolso, no nosso coração. E aqui fala, né? Se todo esse tratamento com a fé, com a amizade, com a oração, com o sorriso não resolver, ele fala, ó, interne-se numa obra social. É o trabalho voluntário, é a caridade, né? Então, sem a caridade não há salvação, né? Então, a gente tem que procurar ser um pouquinho mais solidário. E assim, vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, vamos fechando nossos olhos, vamos sentir a energia, a presença do nosso Mestre Jesus, andando por este salão,
olhando para os irmãos da direita, sorrindo, transmitindo amor, olhando para os irmãos da esquerda, sorrindo, transmitindo muito amor, muita luz. E agradecer, Senhor, por aquelas pessoas que não puderam estar aqui nesse momento, seja por desencarne, seja por tribulação, seja por dor, por sofrimento. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam necessitando nesse exato momento e agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecemos ao Senhor com a oração que você mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal que habita entre nós. Amém. Vamos acolher nossa irmã Kátia com muito amor e carinho, que hoje a palestra está a cargo dela. Obrigada, tia. Eita, era só grudar, né? Uhum. Aí, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Kátia, né? Eu faço parte aqui do Grupo Caritas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé que transporta as montanhas. Jesus, o tempo todo, ele falava sobre a fé, né? Quando ele esteve aqui. Ele sempre repetia: a fé cura, a fé auxilia, a fé traz entendimento, a fé dá perseverança, a fé dá energia, a fé transmite paciência e a verdadeira fé, ela se conjunta com a humildade. E nós temos entendimento do que é a fé que Jesus nos ensinou quando ele esteve aqui entre nós, né? Que deixou no Evangelho anotado. Ele sempre dizia, inclusive aos seus, né, apóstolos, né, discípulos, tende fé e conseguirá fazer muitas coisas. Naquela época, Jesus operava muitos milagres, né? Vocês devem conhecer as histórias onde tinha uma pessoa paralítica e Jesus conseguiu que ele andasse. Tinha-se um cego e Jesus, né, com a imposição das mãos, conseguiu que esse cego voltasse a enxergar, entre muitos milhões, muitos feitos, né, que Jesus fez quando ele esteve aqui. E ele, certa vez, disse aos seus apóstolos, né, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, teria conseguido realizar, né, o feito. Só que os apóstolos de Jesus, eles eram pessoas comuns, que ainda tinham muitas dúvidas com relação ao mundo, com relação a tudo que estava acontecendo. E Jesus tinha esse entendimento. Então Jesus, ele costumava ser sempre o exemplo. Ele não exigia nada, né? Mas ele mostrava como deveria ser feito. E a pessoa, claro, ficava à vontade para fazer o que ela achasse que tivesse que fazer, né? E os apóstolos, eles observavam, mas ainda eles não tinham a capacidade, não que nós não temos, todos nós temos, mas eles não conseguiam ainda exercitar essa capacidade de fazer os feitos, os milagres de Jesus no início, né? Depois, eles foram tendo entendimento e foram também fazendo muitos feitos, né? Depois que Jesus partiu, eles realmente conseguiram exemplificar os ensinamentos do mestre, né? Mas no começo eles também eram um pouco tumultuados, tinham bastante medo das coisas, né? E Jesus dizia, quando temos a fé verdadeira, nós temos, junto com ela, algo que se chama paciência, né? Quando a gente deseja muito uma coisa, muito, a gente nos remete ao quê? O desejo de alguma coisa. Pensar que aquilo vai acontecer e vai dar certo.
E isso é o quê? Pensamento positivo, certo? Então, quando a gente deseja muito alguma coisa, a cura de uma doença, um emprego, né, a reconciliação com alguém, a gente deseja e pensa positivo. E nós sabemos que o pensamento, ele atrai, né? Existe a lei da afinidade que o Espiritismo nos ensina, né, no Evangelho. O que estará cercado daquilo que pensas, né? Estará atraindo companhias de acordo com o seu pensamento. Então, o nosso pensamento, o pensamento positivo, ele é realmente ter uma fé. Porque eu estou desejando, eu estou pensando. E aí, junto, lógico, vem a paciência, porque não é tudo que a gente quer que vai acontecer na hora que a gente quer que aconteça. E se não aconteceu na hora que a gente queria que acontecesse, é porque foi melhor assim. Mesmo a gente achando que não, Deus, nosso Pai, sempre sabe o que é melhor para a gente. Então, a fé, ela é esse tipo de exercício. Ter paciência, ter resignação, ser muito perseverante, porque às vezes não vai dar certo na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, mas isso não significa que nunca vai dar certo. Uma hora vai dar. É aí que persistir, insistir, ter o pensamento positivo, a gente vai atrair para nós aquilo que a gente quer, né? Quando nós estamos enfrentando dificuldades, nós sabemos que elas são passageiras. Sabemos o quanto também elas auxiliam na nossa evolução. E aí, a fé nos traz o sentimento de confiar em Deus e no seu propósito. O Chico Xavier, pessoal, ele até viu uma historinha dele bem interessante, né? Ele contava que ele tinha uma plaquinha em cima da cama dele com os dizeres: isso também passa. E aí, perguntaram para ele: Chico, por que você coloca, né, essa plaquinha na sua cama com esse dizer? Isso também passa. E aí, ele falou: eu coloco para que eu lembre que quando eu estiver passando por momentos ruins, eu lembre que eles vão passar, que eles vão embora. Mas também que eu lembre que quando eu estiver passando por momentos de extrema alegria e felicidade, eles também vão passar. E outros momentos ruins também vão chegar. Então, são momentos. Mas eles passam. Existe alguma noite que não teve um amanhecer com sol, né? Alguma chuva, por mais que ela demore, que depois não vem, né? O sol novamente brilhar. Às vezes, né, na maioria das vezes, para quem está passando, parece que é realmente uma eternidade. Porque os momentos de dor e de sofrimento, eles são momentos que são muito marcantes na nossa vida. Então, a gente tem uma interpretação desses momentos como uma coisa que realmente a impressão que se dá é que demora-se mais do que um momento feliz. Só que todos esses momentos eles passam por nós e deixam um significado. Muitas vezes, se nós não passássemos por momentos difíceis, nós não aprenderíamos a dar valor para as coisas, né? Muitas vezes a gente necessita passar por situações complicadas para aprender a valorizar um ente querido, o emprego, o alimento que a gente tem na mesa, né? Todos nós sabemos que hoje as pessoas que nascem, como diziam os antigos, em berço de ouro, em situações com muita abundância, né? Às vezes elas não conseguem administrar e dar valor para tudo aquilo, porque são coisas que chegaram com muita facilidade, né? Elas não sentiram a conquista por aquilo, né? E diferente de quem trabalha para conquistar, o valor é diferente, né? O valor que a gente dá para algo que a gente batalhou para ter é bem diferente do que aquele que a gente conseguiu doado, dado gratuito, né? Então, muitas vezes as dificuldades vêm para nos ensinar, né? E aí, voltando à lei da atração, pensamento positivo, se tivermos consciência da enorme força que trazemos em nós mesmos, nós seríamos capazes de operar os famosos milagres, né? Hoje a gente sabe que os milagres que Jesus operava na época,
eles têm uma ligação muito grande com a ciência, e a ciência nos explica muitas coisas, principalmente a lei, né, da atração. Então, Jesus, ele mentalizava, e o que ele mentalizava, ele tinha força para colocar em ação. Todos nós somos capazes de fazer isso, depende apenas da gente. É lógico que nós vivemos num mundo onde a gente é cercado de muitos pensamentos negativos, né? De muitas situações difíceis, um mundo muito violento, né? Situações ruins acontecendo sempre. Mas nós não podemos desistir. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós nos propomos hoje a sair num dia que estava chuvoso, uma segunda-feira à noite, para ouvir um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus, porque realmente a gente quer fazer algo diferente nesse mundo. E a gente é o exemplo para as pessoas, né? Então, as nossas atitudes, a forma como nós vamos agir, as pessoas vão enxergar e elas vão, através de observar a gente, elas podem melhorar, através do nosso exemplo, tá? E ter fé, pessoal, também é um grande exemplo para as pessoas. No mundo onde hoje as pessoas perdem a fé, né, com muita facilidade, porque a fé realmente ela não é tão consistente, né? Se a gente conseguir ser exemplo para o outro, nossa, já vamos estar realmente no caminho que Jesus nos ensinou, né? Então, a fé ensinada por Jesus, ela nos traz calma, confiança e nos ajuda muito a passar pelas tempestades, né? E aí, pessoal, eu vou pedir licença para ler para vocês um trechinho de uma história sobre a fé, né? São duas, na verdade. Vou começar com essa daqui. A fé nos conduz. Fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que nos eleva a Deus. É a certeza de que estamos no caminho que nos conduz para a verdade. De um modo geral, a gente adquire a fé inabalável passando por tribulações da dúvida e angústias que embaraçam a nossa jornada terrena, né? Se buscarmos respostas, se questionarmos, teremos como resultado a fé profunda, porque ela vai estar alicerçada em tudo aquilo que a nossa razão aceita como coerente. A razão, dizia o apóstolo Paulo, é Deus em nós. É um reflexo da razão eterna. Não podemos lhe desconhecer o valor e a utilidade. Se assim fizermos, estamos menosprezando a natureza humana e ultrajando a própria divindade. Aqui, pessoal, eles falam sobre a fé raciocinada. A fé onde eu penso o porquê que eu tenho que ter fé. E não onde eu olho e sigo sem raciocinar, né? A gente vê muitos irmãos nossos em algumas partes do mundo que ainda seguem uma certa religião voltada para a fé irracional, né? Eles não pensam, muitas vezes praticam atos violentos em nome de Deus, em nome da fé. E Jesus nos ensina a ter a fé consciente, a fé racional. E é essa que nós devemos ter, tá? A fé iluminada pela razão nos abre um campo vasto de ação consciente, harmoniza as nossas faculdades e nos traz paz interior. Não se trata, portanto, de uma simples crença em dogmas religiosos. Está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. Os ideais elevados que Jesus nos ensinou. Ele trouxe um manancial de informação de como a gente deve ser. Tudo que a gente quiser saber, quiser ser para ser uma pessoa melhor, está no Evangelho. Jesus, ele deu, além dele ter falado, ele exemplificou, né? Ele foi exemplo para a gente, tá? Foi assim que Francisco de Assis revolucionou o pensamento cristão na Idade Média, convidando os homens a um retorno ao cristianismo primitivo. Ele sensibilizou o coração dos jovens que o seguiam, comungando seu ideal de amor a Deus e às criaturas. Foi um grande ecologista à sua época, exemplificando o respeito a todo ser vivente, desde uma planta até um animal, ao mínimo dos animais, né?
Foi assim que Madre Teresa de Calcutá venceu todas as dificuldades, até mesmo a má vontade de alguns, e fundou a sua obra de assistência aos pobres mais pobres. Atraiu para si pessoas idealistas que lhe secundaram os esforços e suas casas de benemerência se espalharam pelo mundo, instaladas sempre nos lugares de mais necessidades. Foi assim que nossa querida irmã Dulce, na Bahia, ergueu um hospital. Na sua fragilidade orgânica, que ela tinha muitas doenças, né, principalmente falta de ar extrema, mas ela tinha uma enorme força moral. Conseguiu a adesão de muitos corações tocados pela sua energia. Foi assim que o nosso companheiro Divaldo Franco, também na Bahia, ergueu um lar de bênçãos, a Mansão do Caminho, onde gera atendimento a crianças, às famílias e aos idosos. Todos eles foram motivados pela fé. A mesma fé que move o artista, o pensador, o filósofo. A fé que é a visão de algo muito maior, de um ideal sonhado e que deve se concretizar. É a fé que repousa na base sólida que lhe oferecem o livre pensar e o livre exame. Mãe dos grandes feitos e dos mais nobres sentimentos, a fé torna o homem firme perante tudo o que lhe ocorre. Detentor de fé, o homem não se permite abalar pelas lutas, pelos reveses, ao contrário, firme ele tudo enfrenta. Fé em si mesmo, espírito imortal, fé num poder superior que a tudo governa e a tudo preside. Quando todas as almas encarnadas na Terra se unirem nessa fé poderosa, assistiremos à maior transformação moral que a história jamais registrou. Iniciemos hoje, nós mesmos, agora, enquanto é tempo. É isso, pessoal. A fé, ela dá uma energia mesmo muito grande, né? Ela nos dá a vontade de ajudar, né? De fazer um mundo melhor. E agora eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês, tá? As ruas da imensa cidade estavam movimentadas naquele entardecer. Carros, ônibus, motos e pedestres lotavam as vias e a sinfonia de buzinas era quase ensurdecedora. Nesse torvelinho, um senhor muito idoso esperava longa e demoradamente uma chance para fazer com segurança a travessia de um perigoso cruzamento. De dentro de um estabelecimento comercial próximo, um jovem percebeu que há muito o idoso aguardava sua vez, mas sem obter sucesso, ele não conseguia atravessar a rua. Tomado de compaixão, o rapaz decidiu ajudá-lo a chegar do outro lado da rua. E aproximando-se do ancião, percebeu o motivo da dificuldade para a realização da travessia. Além daquele senhor ser idoso, ele trazia nas suas mãos uma bengala típica de portadores de deficiência visual. Então ele também não enxergava, né? E de forma cuidadosa, a fim de não assustar ou constranger, o jovem aproximou-se dele e ofereceu ajuda. O senhor, sorrindo, aliviado, assentiu com a cabeça, e ambos atravessaram a rua conversando alegremente sobre coisas mais diversas do dia a dia. Tomado pela curiosidade, o rapaz perguntou se o idoso não tinha receio de confiar a estranhos a fim de auxiliá-lo em travessias arriscadas como aquela. E o idoso, com toda a sua sabedoria, respondeu: meu filho, no início eu tinha muito medo, mas com os anos e por conta da necessidade, eu fui aprendendo a confiar. Aprendendo, digo, pois confiar é um ato, antes de tudo, de caridade. Surpreso com a lição que acabara de receber, o jovem despediu-se do gentil senhor que prosseguiu sereno a sua jornada. E agora um comentário. Confiar, pessoal, não é tarefa fácil.
Tantas são as notícias de tragédias, violência gratuita, desamor, que a nossa capacidade de estabelecer vínculos de confiança com o nosso próximo torna-se cada vez mais restrita. E a confiança em Deus, a busca pela fé? Por conta das dores do mundo, muitos chegam a afirmar que Deus não existe, ou se ele existe, por que nos abandonou? A fé em Deus, no outro e em nós mesmos é virtude a ser conquistada pelo espírito caminheiro do progresso. E por assim ser, necessita de muito trabalho e esforço íntimo. Não nos permitamos, irmãos, esquecer de que Deus, o zeloso Criador, jamais nos abandona. Antes, permite que passemos pelo sofrimento, a fim de que a dor, esse remédio amargo, mas muito eficaz, possa nos curar as almas enfermas pelo orgulho e egoísmo. Não percamos a confiança no outro, mesmo sabendo que muitas vezes ele fará escolhas equivocadas e poderão nos ferir o coração. Que a nossa fé nos faça recordar que ele ainda é um ser imperfeito, assim como todos nós somos, e também em algum momento possamos ter magoado alguém. E não percamos a confiança em nós mesmos, mesmo que possamos cair várias vezes ao longo da jornada, que a nossa fé nos lembre de que somente caindo é que aprendemos a caminhar. Nos momentos em que as escuras nuvens da falta da fé nublarem o nosso caminho, nos lembremos da poesia de Davi, o salmista. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certamente que a bondade e misericórdia de Deus me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bonito, né? Realmente, pessoal, que a gente possa lembrar nos momentos de dificuldade, nos momentos felizes também, que eles vão passar, mas que se nós tivermos consciência e fé em Deus, a gente vai saber que tudo que a gente passar é sempre para o nosso bem. Tá bom? Agradeço a vocês por terem participado, ouvido, né, a palestra, e nós vamos agora então seguindo com o encerramento, né, procurando fechar os nossos olhos, mentalizando novamente a figura do Mestre Jesus, e assim, agradecidos a Ele, pedimos para que possa abençoar os nossos lares, a nossa semana, o nosso ambiente de trabalho, e assim estendendo as bênçãos a todos os irmãos que necessitam de auxílio, que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, pelas ruas. E assim, agradecidos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, pessoal, pedi para vocês aguardarem para receber o passe, tá bom? Daqui a pouco já vai chamar.